Olá, pessoal! Eu tirei 980 na redação 2023 e vim contar um pouco sobre como foi o meu processo para conseguir ter essa nota, o que também me ajudou a passar em medicina pelo Enem. Bem, uma das principais coisas que eu fiz foi ter um cronograma de estudos para Enem, e nesse cronograma, toda semana eu tinha um tempo específico, horário específico, para ver a aula de redação, estudar a redação e para também fazer a redação. Então, eu tinha um horário para aula e um tempo para prática. Aí, uma coisa que me ajudou foi que eu tinha um cursinho online com uma professora que ela explicava muito bem a estrutura da redação. Ela estudava passo a passo as competências e ela também trazia repertórios socioculturais. Eu tinha uma aula uma vez por semana com ela. Ela até tem um cursinho online, que é o Fernanda Pessoa Online. Aí, além disso, uma coisa que eu fazia era treinar, fazer redações com diferentes temas. Eu admito que eu não fazia toda semana, eu fazia uma vez a cada 15 dias, conforme a minha rotina permitia. E eu mandava pro corretor e eu sempre aguardava a correção antes de fazer uma nova redação, porque eu queria saber exatamente o que eu tinha errado na redação anterior, para eu não cometer o mesmo erro na próxima redação. Porque, por exemplo, às vezes o que você tá errando na redação é a forma como você podia ter estruturado seu argumento, é um detalhezinho que você erra sempre na ortografia. Essas coisas impedem você tirar uma nota alta na redação. Então, eu sempre gostava de me atentar para não cometer o mesmo erro nas redações futuras. Além disso, eu estudava a estrutura da redação bem certinho, e para isso, além das aulas, eu usava as cartilhas Redação a 1000, que são... Existem 3 cartilhas que foram feitas, que são compilados de redações 1000 do Enem, que eu acho que é 18, 19 e 2020, se eu não tô errada, que elas têm redações nota 1000 de estudantes, e elas são muito boas para você ler e entender o que o Enem quer que você faça. Por quê? Porque o Enem é uma prova que tem uma forma muito específica de cobrar as coisas. E ele gosta de cobrar as coisas sempre de um jeito muito parecido, principalmente na redação. E os corretores vão querer daquele jeito específico. Então, se você lê as redações, além de estudar as competências e além de estudar a estrutura da redação, você vai conseguir entender os truquezinhos que você precisa. Além de você conseguir repertórios, você conseguir entender a forma como estruturar seus argumentos da forma que os corretores gostam. Então, é muito importante. Além disso, falando de repertório, eu tinha um caderno que eu anotava tudo que eu tinha de repertório sociocultural. E conforme eu ia vendo as aulas, que essa professora ela tinha também aulas de repertórios socioculturais por áreas, as coisas, além dessas aulas, as coisas que eu via no dia a dia, músicas, filmes, livros, notícias de coisas que eram mais atuais, eu anotava nesse caderninho e eu tentava procurar uma forma como eu poderia correlacionar um repertório mais abrangente para colocar na redação. Por quê? Porque às vezes você pega um dado, alguma informação muito específica para um repertório, tipo poluição aquática, não sei o que lá das contas. Aí às vezes vai cair na prova alguma coisa sobre poluição do ar. E aí aquele repertório que você tinha vai por água abaixo. Então eu tentava achar autores que falavam sobre coisas mais abrangentes, como o Ayrton Krenak, que ele fala do meio ambiente e da relação do ser humano com a natureza, que você conseguia pegar uma fala mais abrangente dele e redirecionar para o tema específico que você precisa.
E você pode fazer isso com vários sociólogos, filósofos, pensadores da atualidade para usar na sua redação. E isso é muito bom. E a construção desse caderno ajuda você também a ter um material para você revisar durante o ano. Por quê? Você vai começar às vezes a estudar em março e lá por setembro você não vai lembrar o que você viu no começo do ano. Então você precisa de ter um material para você conseguir rever. Porque não é todo mundo que lembra, tipo, vê a primeira vez, 2 vezes e lembra logo da informação. Às vezes, se você for que nem eu, principalmente, você às vezes precisa rever várias vezes até você lembrar. Para uma prova gigante como o Enem, que requer que você tenha uma memória de longo prazo. Então, isso é muito importante. Além disso, eu tinha algumas citaçõezinhas que eu deixava no caderno, mas o principal era realmente você saber sobre o que aquele autor falava, porque nem sempre você vai lembrar. Por exemplo, muitas pessoas falam de ter citações para usar na redação. Eu não acho isso muito produtivo. Por quê? Porque às vezes na hora da citação, na prova você lembra o conteúdo do que aquilo dizia, mas você não lembra passo a passo, tipo, palavra por palavra como era aquela citação. Então, às vezes, nesse não lembrar, nesse dar branco, a pessoa já fica um pouco mais ansiosa, um pouco mais insegura, e é nisso que ela não tem a confiança para escrever a redação e acaba fazendo um trabalho não muito bom. Então, a minha recomendação é: saiba, conheça o que autores e pensadores, filósofos, sociólogos pensam, quais são as principais ideias deles, e às vezes um título das ideias deles, tipo sociedade líquida, coisas do tipo, para você conseguir nomear aquela ideia e você depois só redirecionar para a sua redação. E muito obrigada por assistir até aqui. Essas são as minhas dicas. Se você gostou, deixa um like e até o próximo vídeo. Valeu!